Olá pessoal, tudo bem? Nossa questão aí de número 36 sobre regência, galera. E hoje uma questão da FCC, uma questão um pouco diferente, né, das questões aí da CES Gran Rio. Vocês vão perceber, tá? Então vocês dão um pause, resolvem e voltam aqui pra gente corrigir. Pause. Vamos corrigir, galera. Tá aí. O que ele tá pedindo? Galera, ele quer saber a regência aí relacionada ao pronome relativo. Uma regência que no dia a dia a gente esquece, as pessoas usam o que e não colocam essa preposição antes do que. E também, claro, é uma questão sobre regência verbal e regência nominal. Isso vocês deveriam perceber, né? O que diz? Em especial, uma comédia em que atuo. Tá ali. O segmento grifado acima preenche corretamente a lacuna da frase, ou seja, ele quer aqui, né, tenha um em que, igualzinho como tá ali. Para isso, vocês devem saber de onde vem aquela preposição antes do pronome relativo. Vamos dar uma recapitulada aqui. Como é que funciona essa questão do pronome relativo? O pronome relativo, ele relaciona, né, alguma coisa anterior com algo posterior. E ele substitui alguma coisa anterior. Que é o que acontece aqui. Eu comprei uma casa, a casa tinha janelas grandes. Pois bem, casa e casa, eu não quero substituir. Aí eu digo, eu comprei uma casa, e aí eu pego aquilo ali, paf, ó. Tinha janelas grandes, duas orações. Eu pego aquilo ali e em vez de repetir aqui, eu coloco um que. Esse que, né, ele substitui casa e retoma casa, que é o elemento anterior. Eu não preciso repetir casa e depois casa aqui. Então o que aqui, né, relaciona casa, tá, pessoal? Casa, casa. Usei um que só, que nada mais é do que aquela casa ali. Outro detalhe interessante é que se aqui ele é sujeito, pessoal, ele é sujeito, é aquele que ele está retomando, né? Aqui ele vai continuar sendo sujeito. Sujeito. A casa tinha janelas grandes. Sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Então aqui ele vai ter a mesma função sintática. Esse que, relacionou lá. Esse que vai continuar sendo sujeito aqui embaixo, porque ele quer dizer a casa, ele está repetindo aquilo ali, ele está substituindo aquela casa ali. Então vai continuar tendo a mesma análise sintática. O que vai ser sujeito, tinha verbo transitivo direto e lá o objeto direto. Tá, pessoal? Isso é importante de vocês saberem também, tá? Pois bem, aqui o que aconteceu? Eu tenho só um que, não tem preposição nenhuma antes dele. Não precisou dessa preposição. A regência do verbo ter aqui, quem tem alguma coisa. Verbo transitivo direto, tá? Então, o que eu devo fazer sempre? Prestar atenção no verbo ou no nome, para ver se esse verbo pede uma preposição ou se esse nome pede uma preposição, tá, pessoal? Vamos lá para um próximo exemplo. O cachorro é um animal. O povo gosta muito de cachorro. O cachorro é um animal, o povo gosta de. Prestem atenção, como é que vai ficar aqui? O cachorro é um animal que o povo gosta muito. Eu tenho que substituir, né, aquele que ali. Ou seja, quem gosta, gosta de, verbo, regência verbal. Quem gosta, gosta de. Então esse de obrigatoriamente deve aparecer antes do que. Ou vai ser de que, né? Ou do qual, também é a mesma coisa porque é pronome relativo também, né? O que, o qual, aí tem um de aqui por causa da regência do verbo gostar. Quem gosta, gosta de, pessoal. Essa preposiçãozinha deve aparecer antes do que. E não é só a preposição de, existem várias preposições. Tem o em, tem o com, tem outras preposições que obrigatoriamente devem aparecer antes do que, quando a regência do verbo ou do nome exigirem. Aquele é o médico, eu confio no médico. Como é que vai ficar isso aqui? Aquele é o médico que confio. Coloquial, a gente fala assim no dia a dia. Aquele é o médico que confio. Não é assim que a gente fala? Mas isso é coloquial, isso é do dia a dia. Eu devo dizer, aquele é o médico quem confio. Quem confia, verbo, regência verbal, em. Então vai ficar, aquele é o médico em quem ou no qual, que também é pronome relativo. O qual é pronome relativo? Daí o no vai ficar por causa da regência, que é o em, né? Em mais o é igual a no. Então, pronto, agora sim está de acordo com o registro formal da língua, né? Mas aquele em deve aparecer antes do quem. Por que quem e não que? Porque o quem a gente usa para a pessoa, e médico é uma pessoa, né?
E o que a gente usa mais para a coisa, tá, pessoal? Então tá aí, ó. O que que diz lá em cima, né? A questão dizia isso aqui. Em especial, uma comédia em que atua. Olha que interessante. Quem atua, atua em, pessoal. Por isso que aquele em aparece antes do que. Né? Então vocês vão ter que procurar aqui uma estrutura que seja parecida com essa. Ou seja, um verbo ou um nome, porque a questão de regência verbal ou nominal, já falei, né? Vai ser um verbo ou um nome que exige a preposição em e que obrigatoriamente deve aparecer antes do que, tá? A estrutura era essa aí. Vamos analisar, tá aqui, ó. Ó, o em, né? Quem atua, atua em algum lugar, ou em alguma coisa, né? E a comédia, esse que nada mais é do que comédia. Em especial uma comédia na qual, comédia de novo, que é o que? Atuo, tá, pessoal? Então, tem que prestar atenção. Vamos lá para as alternativas. Ele quer um em que? A trilha sonora que Philip Glass compôs para o filme Sonho de Cassandra é a carregada de detenção. Essa é errada, tá? Por que ela é errada, pessoal? Quem compõe, compõe alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto, pessoal. Não precisa ir nada lá para frente do que, tá? Ele é verbo transitivo direto. A gente tem que saber a transitividade dos verbos. A trilha sonora a qual Philip Glass compôs para... Então não precisa. O verbo em questão aqui é o composto. E vocês devem ser capazes de observar isso, tá? Isso é muito importante. Então, com certeza não é essa. Essa aí já é errada. Na letra A. Ele quer tem um em que. Agora, prestem atenção nessa aqui, porque essa aqui é a correta. Tá? É essa que tem um em que. E isso, como sendo uma questão da FCC, com certeza, né? Eles fizeram isso de propósito. Pessoal, estúdio é o nome. O estúdio musical Puff, em que as trilhas sonoras de Woody Allen são gravadas, pessoal. Ele foi gravado em algum lugar. Não foi gravado em algum lugar, né? O estúdio em que, claro, vem do nome, né? O estúdio no qual. Esse em vem daqui. Ou então, se vocês observarem, o Woody Allen são gravadas, se são gravadas em algum lugar também. Eu tenho aí uma adjunta adverbial de lugar, pessoal, mas ele tem uma preposição que tem que estar antes desse que, porque se é gravada em algum lugar. O estúdio em que era gravado aí, é essa maneira que eu vou dizer. O estúdio que é gravado, coisa, a gente diz assim no dia a dia, mas no registro formal da língua eu devo dizer o estúdio em que ou no qual. Tá, pessoal? Então tem que observar isso aí, porque é uma questão difícil nesse sentido aqui, tá? Com certeza, ó, em que é o que ele queria. E eu devo colocar um em que ali, vocês observaram por quê. Essa aqui é a correta, é a letra B. Mas vamos ver todas elas, tá? A crítica, os cientistas depararam. Quem se depara com verbo transitivo indireto. Quem se depara com alguma coisa. Então vai ficar a crítica com que os cineastas depararam a cada filme. E essa aqui também é errada, porque ele quer um em que, nós temos aqui um com que. Mas importante é vocês observarem que quem se depara com. Regência do verbo deparar. Verbo transitivo indireto é aquele com tem que estar antes do que, tá? Não poderia ser um em que. Essa também é errada. Um filme, o de Allen deve se orgulhar. Quem se orgulha de. O de tem que aparecer antes do que, pessoal, tá? Transitivo indireto e o de aparece lá antes do que. Também é errada, porque ele quer um em que. Quem se orgulha em que? Impossível. Não tem como ser um em que, tá, pessoal? E aqui na E nós temos Diane Keaton, é uma atriz, ó. Woody Allen pôde contar. Quem conta, conta com alguém, pessoal. Transitivo indireto e o com deve aparecer antes do que. Ele queria um em que. Essa aqui também está errada. Interessante observar, e as questões da FCC são bem assim, que regência verbal, regência verbal, regência verbal, regência verbal, e a correta é uma regência nominal, porque é no estúdio em que ele gravava, no estúdio no
qual ele gravava, tá? E a FCC faz isso, tá, pessoal? Não colocou todas como verbo, é uma questão de regência verbal e nominal. A alternativa correta é a letra D.